Vai chegar um momento onde você vai conversar com o seu software contábil como você conversa com a Alexa. Chegou. Chegou. Abrir empresa não é uma prerrogativa do profissional contábil. Fazer folha de pagamento não é uma prerrogativa do profissional contábil. Fazer apuração tributária não é uma prerrogativa do profissional contábil. Tem um provérbio chinês que diz: cuidado com o que desejas, né? O pessoal reclamou, e hoje eu vejo muita gente preocupado com o quão automatizado será a reforma tributária, o quão diminuição de trabalho isso trará para a sua operação. Essa pergunta aqui, eu vou deixar o Marcos responder, mas coloca com cuidado, pelo amor de Deus. Diante do que vocês estão falando, acha que os sistemas fiscais vão perder relevância? Eita, menino. Essa aí é polêmica. Na verdade, eu entendo que os sistemas porque se a gente fala de sistemas fiscais, não existe um sistema fiscal. Existe um sistema de contabilidade, né? Um sistema amplo. Você não vai encontrar um módulo do fiscal somente para vender. Embora seja possível, Felipe. Não, mas embora seja possível. Mas veja. Não, que o João Batista está dizendo aqui que a gente está pegando no teu pé. Quando você contrata um sistema para um escritório, que é um sistema de escrituração, você vai lá, contábil, fiscal, DP, alguns patrimônios, etc. A tendência que eu entendo, e que a gente já discutiu sobre isso, é que tenhamos apenas 2 submódulos importantes no processo. Um do departamento pessoal e um outro contábil. Só que esse contábil com dashes ou relatórios que podem auxiliar numa consulta fiscal de uma verificação para consumo. Eu entendo que seja essa tendência, de que praticamente não vai ter mais necessidade de eu ter um relatório de apuração do IBS da CBS, porque a gente já vai ter lá no nosso web service. A não ser que a gente tenha um dash lá com acompanhamento geral. Mas existe uma tendência de que eu não tenha mais um sistema de escrituração fiscal para fins de execução, mas para análise. Eu vejo num contexto, né? Acho que tudo que vem de mudança traz oportunidade para todos os lados. E eu acredito que para os sistemas isso traz uma grande oportunidade, exatamente porque o sistema, a pergunta dele era relacionada aqui. Acho que os sistemas fiscais vão perder relevância. Eu acho que, se trabalhar da maneira correta, ele ganha mais relevância. Num contexto de gestão das informações, quando se trouxe o E-Social, por exemplo, o governo tem tudo de maneira eletrônica. Tem lá do sistema, se você quiser alimentar via sistema, dá certo. Mas não atende para a empresa de maneira geral. Então, eu acho um grande risco para quem não se atualizar, para as empresas que acharem que estão do topo aí comandando tudo e não buscarem tornar esse novo contexto relevante a nível de informação, de gestão, de modelo consultivo que o contador possa usar o seu sistema. E principalmente nessa questão de tecnologia, de automação. Então, sair do trivial vai ser o principal ponto. Quem sair do trivial vai se destacar, vai ganhar muito dinheiro. Agora, quem continuar no trivial, com certeza vai haver uma seleção muito natural, e esses sim vão estar saindo do cenário. Mais ou menos isso. Os sistemas olham muito para o sistema contábil, né? Aquele sistema que a gente utiliza, nós contadores, né? Eu olho muito individualista, né? Empresa a empresa. Raramente eu tenho um sistema que tem um dash lá em que eu tenho acesso às informações gerais de todas as empresas. A tendência é que todos os sistemas tendem a fazer soluções mais desse tipo, em que nós, enquanto contadores, vamos conseguir visualizar todos os nossos clientes de uma vez só. Indicadores que antes a gente não analisava, né? Por exemplo, o faturamento geral de todos os nossos... Coisas que eram assim, poxa, isso é irrelevante analisar agora. Então a gente vai ter outros tipos de análises que serão muito mais importantes para fins consultivos. O Fernando, ele fez um comentário aqui dizendo assim, ó: tô achando que esse bate-papo é uma mera previsão do futuro bem próximo. Mas assim, eu também concordo que nós teremos uma relação com o software fiscal diferente. Não acho que ele vai deixar de ser tão operacional, porque eu imagino que as empresas de software devem assumir para si algumas atribuições que a reforma tributária está colocando sobre o contribuinte, né? Como, por exemplo, notas de débito, notas de crédito, ajustes dos documentos fiscais para fins de apuração. Então, acredito que, provavelmente, as empresas de software devem levar para dentro das suas plataformas, das suas ferramentas, soluções nessa linha. Só que é óbvio que nós teremos, a partir de agora em diante, um modelo operacional muito menor.
até porque o uso de inteligência artificial vai ser cada vez maior. Eu me lembro do Roberto Dias Duarte, né, há uns 5 anos, dizendo o seguinte: olha, vai chegar um momento onde você vai conversar com o seu software contábil como você conversa com a Alexa. Chegou. Chegou. Marquinhos. Como você conversa com a Alexa, você vai pedir para ele gerar as folhas de pagamento, você vai pedir para ele apurar Os agentes de IA, né? os DAS do Simples, e vai pedir para ele lhe mandar no seu e-mail aquela empresa que você quer dar uma conferida. Então, a tendência de verdade é que a gente tenha uma evolução dessas ferramentas tecnológicas, porque as ferramentas tecnológicas na sociedade inteira estão evoluindo. E óbvio que seria ilógico a gente pensar que os softwares contábeis que a gente utiliza no dia a dia não iriam evoluir juntos, né? Vão. Inclusive, né, se nós pararmos para pensar nos últimos 10, 12 anos, surgiram um monte de ferramentas contábeis aí que são complementares Isso. ao software contábil em si. Hoje tem ferramenta para revisão de cadastro de produtos, tem ferramenta para levantamento de crédito tributário, tem ferramenta para corrigir SPED, tem ferramenta para auditar SPED. Que chegou muitas das vezes como ferramenta e hoje o próprio sistema já colocou algo como nativo seu, né? Sim. Verdade. Então, de fato, a tendência é que nós tenhamos muitas evoluções, né? E, pessoal, muitas dessas evoluções estão sim conectadas ao fato de que nós estamos vendo um novo sistema tributário ser construído. Agora é interessante, o professor Marcos falou de uma coisa, né, que eu até brinquei aqui, você estava trabalhando, obrigado, mas é uma coisa que a gente conversa muito, né, que é o fato de que na contabilidade a gente acabou assumindo muitas atribuições e responsabilidades que costumeiramente não são prerrogativas exclusivas do profissional contábil, né? Então, por exemplo, abrir empresa não é uma prerrogativa do profissional contábil. Fazer folha de pagamento não é uma prerrogativa do profissional contábil. Fazer apuração tributária não é uma prerrogativa do profissional contábil. Eu até sempre falei, repeti e repito, né? Tem um provérbio chinês que diz: cuidado com o que desejas, né? O pessoal reclamou, e hoje eu vejo muita gente preocupado com o quão automatizado será a reforma tributária, o quão diminuição de trabalho isso trará para a sua operação. Mas é interessante a gente pensar que surgirão novas obrigações para o contribuinte, surgirão novos deveres do contribuinte nessa prestação de contas em relação com o fisco, que não necessariamente estarão diretamente ligados à sua apuração, podem estar, mas podem ser auxiliares ao processo de escrituração, e que provavelmente alguém vai ter que assumir essa bronca. Quem, né? Vamos pensar, né? Quem? Não, mas sendo bem pragmático, né? Nós vamos ter o processo de apuração assistida que vai te dar um DARF para tu recolher. Certo. Um DARF se for do Simples, um DARF se for para o regime geral. Estou te entregando uma guia. Ao contribuinte caberá aceitar a guia e pagar, ou revisar, verificar se está certo, gerar eventos, fazer uma nota de débito, uma nota de crédito, corrigir documentos fiscais, controlar crédito para fins de ressarcimento e compensação. Quem que vai fazer isso? Ou o sistema já vai dar um relatório de diferença, né? Mas tem coisa que só vai na essência. Mas existe uma tendência, assim, a tendência é que isso se torna tão repetitivo que com 6 meses dando tudo certo, ninguém vai questionar no 7º. Isso é uma tendência, mas é uma tendência. Não que a gente vai fazer isso, mas é uma tendência que com 6 meses dando tudo certo, no 7º, eu não vou conferir mais não, porque tá certo. Mas 6 meses hoje, de acordo com a dinâmica que o mercado está funcionando, 6 meses muita coisa pode mudar dentro da empresa. Então, mas eu tô falando dos parâmetros de conferência. E isso a gente passa, por exemplo, com, aquisições interestaduais cujo ICMS é cobrado na fonte. E você paga, por exemplo, o ICMS através de credenciamento. É tão óbvio que com a reforma a gente vai ter, em tese, uma facilidade. Mas é tão difícil você questionar para o fisco que não vale a pena questionar R$100. Sim. Entendeu? A lógica, então, essa é uma tendência que o sistema vai se tornar tão técnico e parametrizado que você não vai ter grandes diferenças. Agora, nesse cenário que o Felipe está falando, assim, de atribuições que alguém vai ter que assumir, o contador ele vem assumindo um papel cada vez mais importante nesse sentido de que hoje a turma está usando a tecnologia e a automação para facilitar a operação, mas não estão se preocupando de analisar o que acontece lá na operação dentro da empresa. O que está acontecendo. Então, esse papel, principalmente do profissional do setor fiscal,
de ficar por dentro da operação, porque, como a gente disse, 6 meses muda muita coisa. Então, até chegar a guia lá já prontinha, já apurada, só para fazer uma conciliação, a gente tem que estar direcionando o empresário para ele saber como é que vai tributar, se vai optar pelo simples, se não vai. Então, nesse contexto, é um grande gargalo para aquele, além do sistema de software que não se atualizar, aquela pessoa da área fiscal que não estiver por dentro da reforma tributária, por exemplo. Sim. Perfeito. O FisConsult Contabilidade fez um comentário aqui dizendo o seguinte, ó. Boa tarde. O que eu acho é que nós temos que colocar na cabeça do empregador que eles têm que informar melhor, estar por dentro da legislação para que possa facilitar o trabalho do fiscal e do contábil. E quem disse que eles querem facilitar? Na verdade, né, o que eu vejo é que nós temos uma cultura de empreendedorismo que é muito mais por necessidade do que por preparo, né? Boa. E isso, obviamente, acaba trazendo como consequência o fato de nós termos empreendedores pouco preocupados com seus processos administrativos, de gestão, de planejamento, mas espera-se que exista uma tendência de melhora, né? Uma vez que a tecnologia facilita muito a gestão, né? Muitas empresas que no passado não tinham sequer um contas a pagar e um contas a receber bem estruturados, hoje já possuem sistemas simples de controle de contas a pagar e receber. Então, é uma tendência de melhora. Até porque os sistemas ficaram mais acessíveis, né? Financeiramente. Sim. Você pega um sistema mais robusto por R$ 150 por mês, então, naturalmente, a empresa que era pequena vai ter um sistema bacana para poder operar. O Anderson Macedo, eu sei que ele brincou aqui, mas ele disse o seguinte: Filipão se formou agora advogado e já quer tirar as prerrogativas do contador. Sou eu não, antes, é a resolução 1640 de 2021 do CFC, viu? Resolução 1640, recomendo, tá, pessoal? Resolução 1640 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata das prerrogativas do profissional da contabilidade. Ela, a de 2021, ela traz uma nova consolidação dessa normativa, tá? Que é uma normativa muito antiga, desde que a profissão foi regulamentada. E a gente precisa compreender bem, tá? Eu repito isso aqui porque é fundamental. Nós estamos fazendo até um movimento aqui em nível de Conselho de Contabilidade do Ceará de discutir prerrogativas profissionais no estado inteiro, porque os profissionais conhecem pouco a respeito das suas prerrogativas e as nossas prerrogativas correm riscos, tá? Correm riscos. A gente precisa entender quais são as prerrogativas do contador, exatamente para entender quais são as prerrogativas exclusivas, né, que só podem ser privativas, né, que só podem ser exercidas por profissionais da contabilidade, e aquelas prerrogativas que são comuns, que são compartilhadas com outras profissões. Então, recomendo a todos os profissionais da contabilidade conhecer das prerrogativas, tá? Das prerrogativas. E quando eu falo que societário não é prerrogativa, DP não é prerrogativa, é porque isso não está na resolução, obviamente, tá? Está na resolução aquelas que são prerrogativas privativas e comuns da atividade contábil. Deixa eu ver aqui. FisConsult diz o seguinte: só fazer lançamento não adianta, tem que entender o que está lançando de forma assertiva. O professor Marcos se emocionou agora, nesse momento. Entender a essência é importante, né? O que é uma tendência do futuro que o profissional tende a compreender a essência, pelo menos em tese, diferente, porque a gente vai ter pouca operação. Eu compreendo o seguinte, professor Felipe, que, de fato, aquele movimento, você passou pela época da escrituração na mão, né? Eu não, né? Então, eu vou lá na bipada do documento, eu vou lá e estruturo o documento fiscal. Então, assim, esse pensamento muito pequeno em relação a cada detalhe, ele tende a diminuir. Eu não preciso mais me preocupar com esses detalhes. Como hoje já acontece em muitos dos casos, tá? Hoje já acontece em muitos dos casos. E eu vou ter que me preocupar, tipo, poxa, de fato isso aqui está na Lei Complementar 214. O que é um fato gerador? O que é uma... A Lei Complementar 214 trouxe até um termo novo que até estranhei. Fui perguntar ao professor Felipe, nosso querido advogado também, sobre o termo de pagamento do tributo, né? Na legislação ele trouxe o termo... Extinção das modalidades são. Extinção da modalidade do débito, né? Então, a tendência é a gente estudar mais legislação, compreender mais a norma, para saber o que diz e o que não diz. Que hoje é pouco, assim, a operação não se preocupa com a norma. Ele vai lá e faz. Vamos ver se está validado o SPED e vamos ver se a nota tá autorizada. E não se preocupa que mesmo que a nota esteja autorizada, ainda assim pode ter problema técnico, legislativo, né? O Pedro disse assim, ó: boa tarde, o trabalho da dona Ângela, lá na Junta Comercial do Ceará,
era registrar os livros, acabaram com esse trabalho. Exatamente, a dona Ângela. E aí, tributarista, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então clique em curtir, no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Nós estamos com a meta de alcançar a marca de 60 mil inscritos no canal e diariamente nós estamos publicando novos conteúdos. Eu conto com a tua ajuda. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.